Bem-vindos e bem-vindas de volta. Então surge a nova LDB. A primeira versão finalizada, ela era bem detalhista, tá? Então ela tinha muitas páginas, muito detalhe, e por ter muito detalhe, ela não dava muita margem para fazer muitas interpretações, tá? E o Congresso não estava muito à vontade para aprovar aquele texto inicial. Ele exigiu uma versão mais enxuta e mais aberta, tá? E com o apoio de Darcy Ribeiro, que foi um político da época, em 96 é apresentada ao Congresso essa terceira LDB, mais enxuta, um pouco mais aberta, né, em relação a algumas coisas, menos detalhista, e é aprovado, tá? O presidente da época era o Fernando Henrique Cardoso, e essa lei que foi aprovada, ela acaba ganhando como nome, né? O nome daquela pessoa, do político que apoiou, que foi Darcy Ribeiro, tá? Por isso que ela é chamada em alguns lugares como Lei Darcy Ribeiro. Vale recordar, como já foi falado no slide anterior, que essa lei teve pontapé inicial na sociedade civil e no executivo, e foi discutida por vários educadores, tá? Então teve mais consultas mesmo. Foi bem diferente das LDBs anteriores, ok? Por isso que ela é um nome bastante forte na área de educação, né? Quando você vai falar sobre LDB com um pedagogo ou com alguém que já estudou um pouco mais sobre a história da educação, ela é vista, de certa forma, com bons olhos, tá? Porque ela, de fato, foi mais democrática do que as outras, ok? Bom, eu vou citar alguns pontos da nova LDB, mas vale a pena falar o seguinte, tá? Eu estou falando da LDB original, aquela que foi publicada em 96, porque ela já tem algumas alterações. Esse é o primeiro detalhe. E o segundo detalhe é assim: como é uma lei que ainda está em vigor, e, é batata, vira e mexe, vai cair em concurso, vale a pena vocês darem uma lida, né? Enfim, darem uma lida no texto integral, tá bom? Bom, então, nova LDB. Essa LDB, ela vai trazer a obrigatoriedade da avaliação da educação formal por parte do governo federal, tá? Então vão surgir várias provas para avaliar o nosso ensino, tá? É nesse contexto, por exemplo, que vai surgir o Enem, né? O Enem, ele não nasceu como uma forma de dar acesso às faculdades, isso veio depois, né? Vai lembrar que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, que vai avaliar o ensino médio, tá? Não só o Enem, tem outras provas também, Prova Brasil e assim vai. Então, o governo federal, ele passa a ser o responsável por avaliar, né, a escola. Basicamente é isso. O artigo 4º, ele vai trazer o ensino fundamental como uma coisa que já é gratuita a todos. Isso já acontecia na LDB anterior, tá, gente? Já que entra no primeiro grau, aqui é ensino fundamental, ok? Ela também vai mudar os nomes, né? Ao invés de ser primeiro grau e segundo grau, agora vai ser ensino fundamental, ensino médio e ensino superior, tá? E ela previa algumas datas futuras. No artigo 4º, por exemplo, ela previa que se chegasse a oferecer de maneira obrigatória ensino médio, coisa que já está em vigor hoje, ok? Então hoje os governantes têm que oferecer à população, né, um direito, tanto o ensino fundamental como o ensino médio. Ainda falando da nova LDB, ela traz em seu artigo 26 que deveria haver uma base nacional comum, tá? Então às vezes nós falamos de BNCC como uma novidade, mas essa LDB já trazia esse tema, só que a diferença é que ela falava que deveria haver sim uma base nacional comum e uma outra parte diversificada, para que cada localidade pudesse colocar um currículo escolar, coisas que fizessem sentido para o contexto daquelas pessoas que iriam estudar naquela região, tá? No artigo 62, ele acaba trazendo a manutenção do magistério. Para quem não sabe, né, no passado, vamos lá. Lá no Império vão criar as escolas normais. As escolas normais tendem a formar professores, tá? O tempo passa, na Primeira República essa escola normal ainda existe. O tempo passa e aquela escola normal que formava professores, ela acaba se chamando,
ela acaba ganhando o nome de magistério. Então, o curso de magistério era um curso que formava professores para dar aula no primário, tá? Então, a LDB, ela acaba trazendo uma manutenção assim, ó. Se você é formado em magistério, você pode dar aula no primário ainda na educação infantil. Mas ela já aponta para uma tendência que acaba se consolidando depois para a exigência de pedagogia, né, que já é no ensino superior, ok? Por que ela não traz essa exigência do ensino superior nessa época? Porque nessa época havia muito mais falta de professor do que já tem hoje. Então, assim, já faltava professor. Parte dos professores que nós tínhamos eram formados em magistério, não tinham ensino superior. E se exigisse ensino superior para a educação fundamental, da primeira à quarta série, né, e para a educação infantil, essa escassez iria ficar pior do que já estava, tá? Então, no artigo 62, eles acabam mantendo o magistério como uma formação possível para os anos iniciais. No artigo 66, há uma forte recomendação para que o professor que for lecionar no ensino superior tenha mestrado ou doutorado, tá? Mas vale a pena dizer que mesmo hoje, né, apesar das mudanças que teve na LDB, é possível que alguém com especialização dê aula no nível superior, tá? Só que a questão é que quando o MEC for fazer a avaliação do curso de graduação, a nota que o curso vai receber acaba sofrendo impacto de acordo com a titulação que os professores têm, se são mestres, são doutores, etc. Tá bom? E uma coisa interessante para vocês saberem que essa LDB, ela prevê algumas coisas que deveriam melhorar as condições de trabalho do professor. Então, por exemplo, ele prevê um tempo de capacitação remunerado, né? Essa LDB também prevê um piso salarial. De fato surgiu o piso nacional salarial e tal, só que esse piso até hoje tem muita gente que não respeita, estados que não respeitam, escolas particulares que não respeitam até hoje, e além de outros recursos, né? Vale a pena ler esse artigo, tá, gente? Essa é uma coisa importante para falar. Embora a LDB já exista, 96, estamos em 2021, faz a continha, né? É uma lei que já tem mais de 20 anos. Ela não é toda respeitada, tá? Isso é uma coisa importante para falar. Bom, aqui eu acabo essa parte. Antes de avançar para a próxima parte, vamos a um pequeno exercício e depois a gente continua com essa aula. Até daqui a pouco.